Então, a gente já iniciou a gravação, sempre fica disponível no canal da gente, que a gente também tem um canal no YouTube. A gente Ai, agora que legal. a gente agora é tudo. A gente é rapidinho. mídia social, né? Meio de comunicação, Facebook, Instagram, Telegram, tudo a gente tem que aprender, né? Legal. Depois, se vocês puderem me mandar o link, daí eu consigo deixar no meu perfil também do Instagram. Ok, pode deixar. Então, a gente recebe hoje Tayane, com muito prazer que ela está aqui conosco, né, para falar um pouquinho do conhecimento dela. Tayane, fique à vontade, nós estamos aqui, somos alunos, temos profissionais da medicina veterinária, né, e os professores também estão aqui te acompanhando, viu? Fique à vontade aqui Legal. no ambiente. Tudo de Eu bom. agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né, quando o Cleiton me chamou. Depois falei com o professor Daniel. É um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho do que eu sei. Eu sou médica veterinária, me formei aqui em São Paulo em 2014 e, na verdade, 2013, né? Comecei a trabalhar em 2014, já na avicultura, né? Eu me apaixonei pelas galinhas durante a graduação. Quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com gado de corte, que eu também adoro, mas acabou que eu, durante a graduação, consegui um estágio, e aí eu fui entrando na avicultura, e aí eu saí já trabalhando na área. Trabalhei em integração de frango de corte, depois trabalhei em laboratório de vacinas, e hoje eu trabalho numa distribuidora de produtos veterinários aqui em São Paulo. A gente tem unidade aqui em São Paulo, em Cuiabá, e tem também no Sul, no Paraná. Então, eu faço a região aqui de São Paulo, principalmente atendendo os clientes de postura comercial, né? Eu trabalhei já com frango, mas hoje a maior parte do meu trabalho é com postura comercial. E aí eu recebi o convite, né, para falar com vocês hoje sobre ovos, nos aspectos tanto nutricionais quanto econômicos. Então, aí eu não sei se pode já passar o slide. Carol, tu pode compartilhar o slide para a professora Tayane? Ótimo. É quando você precisar que passe, é você falar, viu? Tá, beleza. Ela passa para você. Então, aqui, né, eu sou médica veterinária, né, eu criei o Instagram, o Vet Chicken, depois, se o pessoal não me seguir, pode me achar por lá também, para fazer dúvidas pelo direct. Fiz isso também na pandemia, igual vocês, para divulgar um pouco do conhecimento. Acho que a avicultura é uma área que carece um pouco de informação, então eu tento contribuir com um pouco que eu sei. Próximo. Então, vamos começar entendendo o que é o ovo, né? O ovo é fonte do quê? O ovo, ele é considerado hoje o segundo alimento mais rico em nutrientes, ele só fica atrás do leite materno. E aí, se a gente parar para pensar e fazer uma analogia, na verdade, ele basicamente é o leite materno para as aves, né? Como as aves, nós mamíferos, a nossa mãe e a mãe de cachorro, gato, que são mamíferos, alimentam a sua prole através do leite. No caso das aves, né, que são ovíparas, é o ovo que alimenta o pintinho. Então, é por isso que ele é fonte de muitos nutrientes, né? Ele é fonte de proteína, ele é fonte de vitaminas, minerais, e a gente vai ver isso no decorrer da palestra. Então, é um alimento muito nutritivo. Próximo. E aqui eu trouxe essa pergunta, não sei se vocês chegaram a ver, foi uma pergunta feita pela Luísa Mel, que é uma ativista bem forte aqui, pelo menos aqui em São Paulo. E nós, como formadores de opinião, é muito importante que a gente tenha informações suficientes para conseguir combater uma afirmação dessa, né? Ela afirmou que o ovo era a menstruação da galinha. E isso é mentira, né? Fazendo uma analogia novamente com nós, seres humanos, a menstruação da mulher, ela é a descamação do endométrio. Então, o sistema reprodutivo das galinhas não possui endométrio. Se ela realmente quisesse fazer uma comparação, o ovo é a ovulação da galinha, né? É o momento que a gema, né? Que a gema é o óvulo feminino, quando ela ovula para a reprodução da espécie. Então, eu trouxe isso aqui mais como uma curiosidade para a gente conseguir ter argumentos frente
algumas besteiras que a gente ouve por aí, né? Nós que somos da área, a gente ouve muita coisa. No frango de corte tem a questão dos hormônios, então eu sempre gosto de trazer esses assuntos mais polêmicos, assim. Próximo. Então, vamos entender como o ovo se forma, desde o começo. Então, esse aqui é uma foto do sistema reprodutivo das aves. Então, no começo, onde a gente tem a gema, essa pelinha mais fina é o infundíbulo. Depois a gente tem uma mucosa um pouco mais rosada, que é o magno, é a maior parte do oviduto. Depois a gente tem uma área um pouquinho mais branca, que é uma das menores, que é o istmo. Onde tem o ovinho e eu estou segurando o ovo é o útero. Depois do útero a gente tem a parte mais rápida, que é a vagina e a cloaca, por onde a galinha bota o ovo. E aí cada parte dessa anatomia tem uma função. Então o infundíbulo, que é essa pelinha, ela funciona como se fosse um funil e ela capta o ovo. Então a partir do momento que o ovo, que é a gema, é ovulado, ela cai dentro desse funil e entra para dentro do oviduto. O magno, que é essa mucosa mais rosada, é que na foto ficou ruim de ver, mas ela é toda cheia de dobras, né, de mucosas, assim. É onde ocorre a formação da clara. Então, o óvulo vai descendo pelo oviduto e é depositado clara nessa parte do oviduto, que é o magno. E é aqui também que formam as chalasas, que são aquelas estruturas, aqueles fiozinhos mais brancos condensados, que nada mais é do que a própria clara. Quando o ovo vai descendo, ele vai descendo rolando. Então, essa clara que é depositada, ela vai se enrolando e forma um cordão. E a função das chalasas é manter o óvulo no centro do ovo. Para evitar que se fosse um ovo galado, né, um ovo fértil, para evitar que essa gema grude nas cascas, então ele fica bem centralizado. O istmo, que é essa porção mais branca e mais curta, é onde a gente forma as membranas. Então, depois da formação da clara, a gente tem as membranas da casca, tem a membrana interna e a membrana externa. A membrana interna, ela fica em contato com a clara, e a externa fica em contato com a casca, mas pelo lado de dentro, né? As duas membranas são dentro da casca ainda. O útero é onde passa a maior parte do tempo da formação do ovo, então para formar o ovo, desde o começo até o final, são 26 horas, e só no útero esse ovo fica 20 horas, que é onde tem a formação da casca, então a deposição de cálcio e toda a mobilização para a formação da casca. Ela acontece no útero e demora 20 horas aproximadamente. Depois do útero, ela já vai praticamente ser expelida pela cloaca, só que na vagina ela passa e ocorre a deposição da cutícula, que é aquela proteção que o ovo tem, uma proteção natural, para fechar os poros da casca. Então, por isso que a gente não recomenda a lavagem dos ovos, né? Porque senão a gente remove essa película que expõe os poros, e aí você tem riscos de entrada de micro-organismos dentro do ovo. E aí sim a gente teria um problema pensando em contaminação alimentar. Então, aqui a gente entendeu, né? Então, istmo, infundíbulo, magno, istmo, útero é a maior parte, depois vagina e cloaca ocorre a oviposição. Então, um ovo a cada 26 horas é o tempo, então, normalmente a gente considera um ovo por dia, né? Não existe como produzir mais do que isso aqui é anatômico. Próximo. E aí existem, acho que pulou um slide, mas tudo bem. Alguns tipos de ovos. Então, o ovo tem a formação, né, que a gente viu agora, só que na venda, quando a gente vai no mercado, a gente encontra uma diversidade de ovos. E a gente tem que entender quais são as diferenças entre eles, por que um é mais caro do que o outro. A gente vai ver isso ao longo da palestra. Então, começando pelos ovos convencionais, eu conversei um pouco com o professor Daniel, ele me falou que vocês já tiveram palestras sobre ovos comerciais, né, que são as aves criadas em gaiola. O objetivo desse tipo de produção é visando a produtividade, então são mais aves alojadas em menor espaço para produção ótima, né, para produzir uma maior quantidade de ovos possíveis.
Hoje em dia, a gente já tem algumas características diferentes por necessidades de clientes, né? Tem clientes hoje que exigem entender de onde vem esse alimento. Então, se começou o movimento de cage free, ou aves soltas, que é a descida das aves, né? Tirar as aves dessas gaiolas e colocá-las no chão, como era feito antigamente. Então, a avicultura também acaba sendo um ciclo, né? A gente criava a ave no chão, para melhorar a produtividade. A gente pôs elas na gaiola e depois agora a gente tirou da gaiola e está voltando elas para o chão. E aí, não contentes, a gente criou também o free range, que é, além delas soltas, porque no cage free elas ficam soltas, mas dentro de um galpão. Aí se criou o free range, que são as aves soltas também, fora das gaiolas, mas com acesso ao pasto. Então, elas, além de terem a estrutura do galpão, onde normalmente elas passam a noite por causa de predador, elas também têm acesso ao pasto. Então, um espaço delimitado que elas podem acessar a hora que elas quiserem durante o dia. E aí a gente tem, depois disso, um degrau acima, tem o ovo caipira, que mantém as mesmas exigências, são aves soltas, tem acesso ao pasto, só que muda algumas características da ração. São rações que não podem ter corante, não podem ter antibióticos preventivos. Então, aqui a gente começa a entrar um pouco mais num nicho de um ovo premium, né? Se a gente vai no mercado hoje, um ovo caipira é muito mais caro do que um ovo convencional. E acima disso, que é o degrau mais alto hoje que a gente tem, são os ovos orgânicos, que além de tudo isso, né, ele cumpre as mesmas exigências do caipira, mas a ração tem que ser livre de transgênicos, ou seja, o milho e a soja, que são as principais matérias-primas da ração, elas não podem ser transgênicas. Então, quem produz ovo orgânico, normalmente tem um fornecedor exclusivo para fornecer esse milho e soja não transgênico, porque é difícil, né? Hoje, a maior parte da produção de milho e soja acaba sendo transgênico para evitar pragas e tal. Então, quem produz ovo orgânico tem essa dificuldade de encontrar matéria-prima, e aí, normalmente, quando eles encontram, acaba sendo o mesmo fornecedor para a maior parte da produção. Próximo. Então, aqui tem algumas fotos que eu trouxe para vocês. Essas aves brancas estão em gaiola, então é o sistema convencional. Aqui é um sistema vertical, inclusive, desse daqui, que são gaiolas uma em cima da outra. A gente tem de 3, 4 até 8 andares. Existem um sistema de gaiola também piramidal, que são gaiolas que ficam dispostas em forma de pirâmide. E acho que é isso, né? Esses são os ovos convencionais, que normalmente são os ovos mais baratos, que a gente vende 30 ovos numa bandeja, é nesse esquema aqui de produção. Em cima, a gente tem galinhas no sistema cage free, que são aves soltas, mas dentro do galpão. Então, a gente tem essas duas fotos, tanto a da direita quanto a da esquerda, aqui na parte de cima, são aves criadas no sistema cage free, ou aves soltas, aves livres. E aqui no canto, do lado direito, são aves do free range, do caipira ou do orgânico, que são aves que, além do galpão, elas também têm acesso ao galpão, mas elas têm essa possibilidade de acessar o pasto durante o dia. Então, elas podem sair e depois elas voltam para dormir dentro do galpão. Próximo. Aqui, então, falando do conteúdo nutricional, né? A gente já entendeu um pouco como os ovos são produzidos, como eles são formados, e agora vamos entender que eles são, quais são os benefícios da gente consumir. E antes, eu queria só chamar a atenção para vocês aqui nessa foto, eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas na gema, ela é envolta por uma película, e a gente tem no meio dela uma parte mais clarinha, que não tem vasos sanguíneos. É nesse local onde essa pelinha rompe e a parte de dentro, né, que é o óvulo, sai e cai dentro do oviduto. Isso aqui é legal a gente prestar atenção, porque às vezes a gente abre um ovo em casa e tem um pontinho de sangue, ou tem uma pelinha um pouco mais escura.
Isso não é pintinho, não é ovo galado, não é espermatozoide do galo, que são coisas que a gente que está no meio escuta, né? Na verdade, o que é esse sangue ou essa pelinha? O escape pode ser escape do sangue desse próprio envoltório do útero, ou pode ser até um pedacinho do infundíbulo que acaba entrando dentro junto quando o óvulo cai no oviduto, acaba levando um pedacinho desse funil. Então, se algum dia alguém perguntar para vocês, vocês já sabem, não, sangue no ovo não é pintinho, não é embrião que morreu, é uma parte do oviduto ou, às vezes, um escape de sangue que a gente tem no momento que esse óvulo se rompe. Próximo. Então, aqui eu trouxe uma tabela que tem a maior parte dos nutrientes e as quantidades divididas entre clara e gema. Isso aqui é legal, aqui nas duas últimas colunas a gente tem a porcentagem. Então a gente consegue ver que, por exemplo, o cálcio, 90% do cálcio do ovo está na gema e só 9%, 10% está na clara. E aí tem também nutrientes que estão principalmente na clara, como a gente pode ver o magnésio. Então o magnésio 80% está na clara e só 20% está na gema. Aqui é legal a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente vê dietas, o pessoal falando, né? Principalmente agora, tem muita gente fitness, só pode comer a clara, só pode comer clara, não pode comer gema. E isso aqui eu, né, particularmente acho uma grande bobagem, porque na gema a gente tem muitos nutrientes. Olha, vocês podem ver aqui também o zinco. 99% do zinco está presente na gema. Carotenoides, esse DHA e AA são gorduras boas. Também, 100% da presença delas está na gema. Então, a gente tem que consumir o ovo por inteiro, o ovo integral, porque ele é muito rico em nutrientes, né? Como a gente viu, ele é o alimento para o pintinho durante a incubação, né? Durante a formação e também durante a primeira semana de vida, né? Porque essa gema, que é o óvulo, acaba sendo absorvido pelo pintinho no ovo e permanece intacto dentro do abdômen dele por 7 dias depois de vivo, né? Depois que ele nasce. Então, é um alimento muito rico, tanto a clara quanto a gema. A gente não pode jogar nada fora, então também é legal a gente mostrar isso aqui para vocês. Próximo. Aqui eu trouxe uma tabela só de vitaminas. A gente pode ver o quão rico é o ovo. Então, ele tem vitamina do complexo B e ele tem as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, E, D e K. São as 4 vitaminas lipossolúveis que são, na verdade, o que são lipossolúveis? Elas são dissolvidas na gordura. E por isso, a gente consegue ver aqui, que 100% das vitaminas lipossolúveis estão na gema. Porque é na gema que estão as gorduras, tanto a gordura boa, que são essas, né, as gorduras poliinsaturadas, que são os ômega 3, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, não tem como a gente jogar fora e falar, não pode comer gema porque tem colesterol, que é um outro mito, e a gente vai também falar aqui na palestra. Então, a gente vê que a gema, apesar de ter gordura, realmente ela é fonte de gordura, mas ela também é fonte de muitas vitaminas, essencialmente as vitaminas que estão dissolvidas nessa gordura. Próximo. Então, né, vamos entender o que o colesterol, porque antigamente era uma grande questão, assim, não podia comer mais de um ovo por dia, até eu, quando era pequena, minha mãe falava, não, Tânia, você não pode comer mais de um ovo por dia, porque tem colesterol. Vamos entender, então, o que é, se realmente o colesterol que o ovo tem é ruim para nós. O colesterol ele é dividido em algumas frações, mas 2 frações são mais conhecidas, que é o LDL e o HDL. Para gravar, eu guardei, né, na minha cabeça que o HDL é o bom por causa do H de happy, né? Happy, feliz em inglês, então é o colesterol bom. Ele passa recolhendo o acúmulo de gordura nas artérias. Enquanto o LDL é o que vai causar o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos
e aí, dependendo desse acúmulo, né, se for um acúmulo muito grande, a gente pode ter obstrução desse vaso, e aí você pode levar a um derrame, a um AVC, que é muito grave, né? Então, é um caso muito sério de saúde. Só que aí apenas 30% desse colesterol, tanto a fração HDL quanto LDL, vem da nossa alimentação. Porque o colesterol, na verdade, ele é transformado no fígado. Então, ele usa as fontes de alimentação, então 30% que vem da nossa alimentação é biotransformado no fígado, e aí as fontes de gordura saturadas e gordura trans que são responsáveis, de fato, pelo aumento do colesterol ruim, que é o LDL. E onde estão essas gorduras saturadas? Em fast food, em bolacha, em sorvetes artificiais. Então, a nossa alimentação hoje do brasileiro é rica em fontes de gordura saturada e trans, que não tem nada a ver com o ovo. Né? O ovo, ele tem colesterol, sim, só que ele tem um colesterol já formado, que vai fazer o quê? Ele não é absorvido, né? Ele não é transformado no colesterol sanguíneo, que é esse que vai se acumular nas veias. O colesterol, ele tem outras funções, ele faz parte das células do cérebro, de nervos, do músculo, da pele, do fígado, do intestino e do coração. Então, ele é essencial também para a função do nosso organismo. Né? Ele não é 100% ruim, ele não é um vilão do nosso corpo. E, além disso, também o colesterol está envolvido na síntese de hormônios relacionados à vitamina D e também hormônios sexuais. Se a gente pegar atletas hoje de alto desempenho que não comem gordura, que não comem praticamente nenhum alimento fonte de gordura, essas mulheres maratonistas, tal, elas não menstruam, por quê? O nível de hormônio sexual delas é muito baixo. Então, elas entram em uma fase que não tem ciclos reprodutivos, justamente pela falta do colesterol, né? Falta da gordura que o colesterol produz. Próximo. Então, aqui, o colesterol no ovo, ele está exclusivamente na gema, né? Como a gente viu, na gema que estão as gorduras, e o colesterol é uma gordura. E a Anvisa decretou que a gente pode consumir, a ingestão diária recomendada é de 217 miligramas por dia. Se a gente pegar o Food and Drug Administration, que é o FDA, é um guia, né? Ele recomendou um guia. Desculpa, eu falei errado. O Food and Drug, ele fez a ingestão diária recomendada. Então, ele determinou quanto a gente pode comer de colesterol por dia, que são 300 miligramas. A Anvisa fez no ovo quanto de colesterol tem no ovo. E a resolução mostra que são 217 miligramas. Isso corresponde a 72% da nossa ingestão diária recomendada. Então, se a gente comer um ovo por dia, tá super tranquilo. A gente não chegou nem em 100% do que é determinado para ingestão diária. Então, a gente pode comer um ovo por dia, toda semana, não tem problema nenhum, né? Porque às vezes a gente fica com medo por causa do colesterol, mas vocês podem ver que um ovo é 70% da ingestão recomendada. Próximo. E aí agora a gente vai entrar um pouco nas questões dos ovos caipiras, né? Voltando àqueles tipos de ovos que a gente viu. O ovo marrom é o ovo caipira? É uma pergunta muito, muito comum que a gente recebe, porque todo mundo associa, né, que o ovo caipira sempre é marrom. E, de fato, a gente faz isso por causa dessa associação que o próprio consumidor faz. Mas, na verdade, o caipira, ele é o jeito de criar essa ave. Então, o ovo branco é posto pela ave branca e o ovo marrom é posto pela ave marrom. São linhagens genéticas diferentes e elas, naturalmente, né, já cada uma bota um ovo da cor da genética dela. Então, se a gente pegar uma galinha branca e colocar ela e criar ela num sistema caipira, com acesso ao pasto, com as exigências da ração, ela também vai produzir um ovo caipira. A gente não faz isso porque isso não vende. O consumidor não consegue associar que a galinha branca, que o ovo branco, é caipira. Então, por isso que hoje 100% dos ovos caipiras que a gente vê no mercado para compra são de aves marrons, né? Tem algumas outras particularidades, porque a ave marrom é um pouco mais
pesada, então ela consegue aguentar o tipo de criação caipira melhor do que a branca, mas nada nos impede de criar galinha branca como caipira, só que o problema é que esse ovo não tem valor econômico e não consegue vender no mercado. Próximo. Então, como a gente viu, então, qualquer um dos ovos pode ser considerado ovo caipira se a gente criar eles iguais. Então, a diferença é justamente o tipo de criação. O ovo caipira ele é produzido por aves criadas do modo caipira, e hoje a gente tem a ABNT que legisla, né, que normatiza esse tipo de criação. Então, a gente tem, eu peguei alguns das exigências mais comuns, que é ter esse acesso da área externa, que é o pasto. A ração tem que ser 100% de origem vegetal, ou seja, não pode ter farinha de carne. E, além disso, ela não pode ter pigmentos sintéticos, que são os corantes, que dão cor para a gema. Se você for utilizar os corantes, sempre tem que ser o natural. E também não pode ter nenhum aditivo zootécnico, ou seja, não pode ter melhorador de desempenho, não pode ter anticoccidiano, não pode ter antibióticos em subdoses, que normalmente isso é feito no ovo convencional. E aí, no caso da necessidade de realmente tratar essas aves, né, se um lote fica doente e a gente precisa entrar com antibiótico, isso pode ser feito no caipira, mas sempre sobre a supervisão veterinária, porque a gente consegue fazer a prescrição do antibiótico em miligramas por quilo num período de tempo determinado. Acabou esse tratamento, não se pode mais usar o antibiótico. Então, aqui a gente pode criar ave branca ou marrom, né? E aí sim a gente teria ovo caipira. A diferença é essa, o ovo caipira é aves criadas no modo caipira. Próximo. E esses ovos, eles têm diferença nutricional, né? Só porque ele é caipira. Então eu peguei aqui de novo os dados. Então, energia, os dois têm 74 calorias, 0,6 de carboidrato, 6 de proteína e 5 de gordura. Ou seja, os dois ovos são iguais, né? Tanto o convencional quanto o caipira, nutricionalmente falando, são ovos iguais. A diferença, novamente, para reforçar, é o jeito que a gente cria essas aves. E aí a gente pode ter algumas vantagens do caipira relacionados com o estilo de criação. Então, nutricionalmente, isso não tem diferença, a gente não consegue ver diferença entre os ovos, mas a gente tem outros tipos de parâmetros que não são em números, mas que a gente consegue avaliar. Próximo. A coloração da gema, né? Esse é um dos itens que também chamam bastante atenção na hora da compra do caipira, né? Tem muita gente que compra o caipira porque fala, a gema é bem laranja. E realmente, antigamente, quando as aves eram criadas no quintal de casa, essa gema, ela é mais laranja do que o ovo de ave de gaiola, porque essa ave tem acesso ao que ela quiser. Então, ela está solta, ela consegue comer milho, ela come pedra, ela come folha, ela come flor. E isso tudo vai essa pigmentação vai para a gema se ela se dissolve em gordura. Então, todo pigmentante é solúvel em gordura, e aí ela vai para a gema e deixa essa cor ou amarela ou mais para o laranja. E aí a gente consegue manipular isso, né? Porque produzindo ovo em escala comercial para venda, no caipira também, a gente já sabe que o consumidor quer uma gema mais clara, mais escura, e a gente sabe também que não pode se usar o artificial que usa-se no convencional. Então a gente tem algumas opções de corantes, de pigmentantes naturais, que é a páprica, o urucum, o açafrão, a pétala de marigold, que é essa flor aqui que eu trouxe a foto para vocês. Então, esse tipo de pigmentos são utilizados para aumentar a cor da gema e melhorar. Eu sempre falo isso, a gente come com os olhos. Então, uma das vantagens do caipira é esse. Realmente, eu também, pessoalmente, gosto do ovo caipira, porque quando você quebra, tá lá bonitona, aquela gema toda laranja, né? Mas não se enganem.
Próximo. A gema escura não é melhor. A gente não se tem nenhum estudo hoje que comprove que só porque a gema é mais escura, ela é mais nutritiva, né? Porque muita gente associa, o ovo caipira é mais nutritivo, a gema é mais escura, então tem mais vitaminas. Não se tem certeza. Então, até onde a gente sabe hoje, apesar da gema ser mais escura, ela não necessariamente é mais nutritiva. Tem-se algumas evidências de que realmente pode ser que tenha mais vitaminas e até menos colesterol nas gemas mais escuras, mas isso não é embasado em nenhum estudo, então, né, precisariam de mais estudos para se comprovar isso. A única coisa que a gente sabe é que uma das famílias de pigmentos, que são as famílias dos carotenoides, que estão presentes na cenoura, em algumas outras, na páprica, no urucum, tenha o beta-caroteno, e o beta-caroteno dentro do organismo, tanto nosso quanto das aves, ele é sintetizado em provitamina A. Então, pode ser, né, esse seria um ponto de partida para algum estudo relacionado a isso, que talvez ovos e galinhas que consumam mais fontes de caroteno depositem um pouco mais de vitamina A, de provitamina A na gema, mas a gente precisaria estudar um pouco mais, pode ser que sim, pode ser que não. Próximo. E aqui, então, o ovo caipira. Quais são as diferenças para a gente retomar, né? Eles são produzidos por aves com maior nível de bem-estar, e isso é avaliado sob a ótica das 5 liberdades. Então, são aves livres de fome, livres de sede, livres de medo ou estresse, livres de doença, e que podem expressar seus instintos naturais, que no caso das aves são bater de asas, banho de areia. Então, o ovo caipira, né, a produção de ovo caipira possibilita que as aves vivam assim. E aí, para a gente ter certeza, como consumidor, que esse ovo que a gente está comprando realmente é um ovo caipira, a gente tem algumas auditorias que são realizadas nesses produtores para verificar se eles estão realmente cumprindo isso, né? Se essas aves realmente estão livres, se essas aves realmente têm acesso ao pasto. Então, uma vez por ano, quem tem esse selo, né? Você pode comprar e ele usa esse selo no rótulo. É uma segurança a mais para nós. Você vai no mercado, você tem 2 tipos de ovos. Tá só escrito caipira, se tem esse selo, você pelo menos tem a certeza de que esse ovo foi auditado por alguém, então ele passa por um processo de checklist, está cumprindo todas as exigências, então ele pode usar o selo. E acaba sendo uma opção um pouco mais natural também, né? Como eu falei para vocês, a gente tem hoje uma onda de pessoas, de consumidores que exigem isso, né? Que, quero saber de onde veio a minha comida, quero saber se o animal não sofreu durante a vida dele, então o ovo caipira acaba sendo essa opção um pouco mais natural, além também de não utilizar antibióticos, promotores de crescimento, tem um controle um pouco mais rígido nessa questão. Próximo. E aí agora a gente entra um pouco nessa questão econômica, né? Então, por que o ovo marrom e o ovo caipira, se a gente vai no mercado, eles são mais caros, sendo que nutricionalmente eles são iguais? O ovo marrom, falando entre o ovo marrom e o branco, a diferença no preço está no alojamento. Então, eu fiz a conta aqui para vocês, eu trouxe o número de aves alojadas em agosto de 2020, das aves brancas, né? Como a gente viu, aves brancas botam ovos brancos. Então, 80% do alojamento do mês de agosto foram de aves brancas, só 20% são de aves marrons. Então, entra aqui a lei de mercado de oferta e procura. Então, a gente tem uma oferta maior do ovo branco, por isso que o preço dele é mais baixo do que o ovo marrom. E aí, essa é a diferença entre a cor da casca, né? Porque que o ovo marrom normalmente é mais caro do que o branco. E também um pouco aqui, a maior parte do porquê é isso, né? Porque a gente tem mais ovo branco do que marrom. Mas as aves vermelhas, elas são um pouco maiores, então elas comem um pouco mais,
Então, nesse caso aqui também entra um pouco a questão do custo de produção, né? As aves comem um pouco mais, então por isso também essa diferença é repassada no preço para o consumidor. Próximo. E aí, falando agora do caipira, né? Porque o caipira é ainda mais caro do que o marrom normal. Então, por que que o ovo caipira é mais caro? Na produção, como a gente viu, é o tipo de criação. Então, nesse tipo de criação caipira, a gente tem um custo muito maior de mão de obra. A gente praticamente utiliza cinco funcionários a mais do que o convencional. Porque essas aves estão soltas, a gente tem que entrar no galpão onde elas estão, ou normalmente elas têm ninho, né? Então, dentro do galpão a gente tem estruturas de ninho, que é onde elas botam o ovo. Então, a gente tem que ter funcionários entrando para fazer a coleta de ovo, o manejo de vacinas, manejo de passagem de ração. Normalmente também exige mais pessoas. Então, aqui já entra um custo a mais do que do convencional, que as aves estão nas gaiolas. Provavelmente, muitas vezes não precisa nem entrar, porque a gente tem esteiras automáticas que puxam esse ovo. Então, na verdade, um funcionário praticamente consegue tomar conta de alguns galpões, enquanto que no caipira isso não é possível. Outro ponto que também aumenta o preço do ovo do caipira. A alimentação, como tem exigências diferentes, aumenta muito o custo para o produtor. Então, eu peguei um exemplo aqui, só os pigmentantes naturais têm uma inclusão maior, porque a cor deles é um pouco mais fraca, então você tem que incluir mais do que o artificial. E essa inclusão a mais, além de ser um produto a mais, você está incluindo quantidades maiores. Isso pode aumentar até quase R$50 por tonelada. Então, por tonelada de ração, só de pigmentantes, a gente tem R$50 a mais para o caipira. Então, a gente acha pouco, mas uma granja hoje consome uma tonelada de ração, dependendo da quantidade de galinhas, em praticamente 2 dias, uma semana no máximo. Então, é muito dinheiro. Se depois, no final do mês, a gente pôr isso tudo no papel. E isso aqui é só um dos pontos, né? Se a gente pensar aqui no orgânico, que precisa do milho e da soja orgânicos, que é uma matéria-prima mais cara ainda, já aumenta mais ainda. Por isso que o orgânico, naquele slide do degrauzinho, é o mais caro de todos, porque entra um custo maior ainda na alimentação. No caipira também, a gente tem menos densidades de aves por metro quadrado, ou seja, a gente não consegue alojar a mesma quantidade numa gaiola, né? A gaiola dos verticais, por exemplo, a gente consegue colocar 100 mil aves, né? Porque a gente coloca, sei lá, 7 aves por gaiola, em 5 andares, numa estrutura enorme. No caipira, que essas aves têm que ter acesso ao chão, são 7 aves por metro quadrado dentro do galpão, e no pasto são 2 aves por metro quadrado. Ou seja, a gente tem que ter uma área muito maior e coloca menos aves, então automaticamente a gente produz menos ovos por número por espaço. Então, é outro ponto que aumenta o preço do ovo caipira, sem falar no custo de manutenção do selo. Aquele selo que eu comentei com vocês, para você contratar a empresa que te audita, você tem que pagar. Então, é um pagamento anual que você faz. A Certify Humane, que é um outro órgão que audita também, ela cobra a porcentagem da sua produção. Então, se você produziu 100 mil ovos, 10 mil ovos, você tem que pagar uma parte desse seu lucro para eles. Então, são várias variáveis que vão se somando, por isso que a gente paga hoje um ovo caipira praticamente R$1 por ovo, enquanto que o ovo convencional a gente paga, aqui em São Paulo pelo menos, R$7, R$10 no máximo, uma cartela com 30 ovos. Então, realmente é uma diferença grande de preço, mas existem coisas que se justificam para ter essa diferença. Próximo. E aqui falando, então, um pouco de outros tipos de ovos, né? Porque a gente viu, esses são os ovos mais comuns, né? O orgânico, o caipira, que estão começando a entrar no mercado, mas que já tem um reconhecimento um pouco maior, e a gente tem alguns outros ovos especiais que são o enriquecido. Próximo.
O ovo enriquecido, ele é o ovo que a galinha consome uma ração mais rica em ômega 3, em selênio e vitamina E. São os 3 enriquecimentos mais comuns hoje. Então, você pode comprar essa ração da ave com mais ômega 3, ela vai depositar esse ômega 3 na gema. A mesma coisa com selênio e vitamina E. Só que para isso a gente tem exigências que a Anvisa é o órgão responsável pelo consumo de todos os nossos alimentos. Então a Anvisa exige algumas coisas, senão qualquer um poderia produzir ovo enriquecido. E a gente vai ver um pouco mais para frente. Depois da exigência da Anvisa, o CIF verifica, beleza, vocês podem comercializar esse ovo, vocês cumpriram todos os requisitos. Próximo. Então, aqui, pensando no ômega 3, a gente tem o ovo convencional, essa barrinha mais vermelha, ele tem 18 miligramas de ômega 3. E aqui, dentro da categoria de ovo enriquecido, a gente tem duas opções. A gente tem ovos fonte de ômega 3 ou ovos alto conteúdo de ômega 3. A diferença é que a fonte são 40 miligramas e o alto conteúdo são 80. A gente tem que fazer testes nesses ovos, né? Você primeiro suplementa a ração da galinha, ela come, depois ela começa a produzir os ovos, você pega alguns desses ovos, manda para o laboratório, e aí você tem que mostrar para o CIF que realmente esse ovo deu a quantidade que ele exige. E aí sim você pode pôr no rótulo, ovo enriquecido. Caso contrário, não. Você não pode usar esse termo, né? Você não pode falar que você está vendendo ovo enriquecido. Próximo. Pensando na vitamina e no mineral, que é o selênio, a Anvisa determina que você tem que, para o ovo ser fonte de vitamina ou mineral, ele tem que atender a 15% da sua ingestão diária recomendada. E se for alto conteúdo, ele tem que atender 30% da ingestão. Então, aqui, para a vitamina E, a ingestão que é recomendada por dia são 10 miligramas, e para o selênio, 34 microgramas. Então, a gente tem aqui nesses gráficos, para atendimento dessa norma, um ovo fonte de vitamina E ou selênio, ela tem que ter 1,5 miligramas de vitamina E e 5,1 microgramas de selênio. E aí, para o ovo alto conteúdo, isso é o dobro, ou seja, 3 miligramas de vitamina e 10 microgramas de selênio. Novamente, para você produzir ovo enriquecido, essas quantidades têm que ser comprovadas e você apresenta essa documentação no CIF para possibilitar a rotulagem, né? Para você conseguir rotular esse ovo. Próximo. E o ovo de codorna, que na verdade ele é um ovo bem mais conhecido que o enriquecido, mas ele também entra na categoria de ovo especial, porque ele não é tão consumido quanto o de galinha. E ele equivale, um ovo de galinha equivale a 5 ovos de codorna. A gente tem mais ou menos essa equivalência, acho que no próximo slide eu trouxe a tabela que compara as características nutricionais entre eles. Próximo. Então aqui, tá vendo? Ó, a mesma tabela do que aquela que a gente viu lá em cima. No ovo de galinha são 2 unidades e para ovo de codorna 10 unidades. Isso representa mais ou menos 100 gramas, né? Que é um padrão que eles usam para comparação. E aqui a gente pode ver, ó, que o ovo de codorna ele tem mais gordura, 10 ovos de codorna tem mais gordura e mais colesterol. Aí você já pensa, putz, não vou mais comer ovo de codorna. Mas, em compensação, ó, em verde, eu trouxe todos os nutrientes que o ovo de codorna tem a mais. Então, ele tem mais cálcio, mais fósforo, mais ferro, mais zinco e olha a vitamina A. Vitamina A tem 300 microgramas, enquanto que no ovo de galinha não chega nem a 80. Então, aqui, o ovo de codorna é uma fonte riquíssima de proteína, da mesma forma que o ovo de galinha. Também tem todos os nutrientes para a formação de um embrião, continua se mantendo como um dos alimentos mais completos que a gente tem para consumo,
E aqui, se você comparar ele com o de galinha, que é o consumo mais comum, tem alguns nutrientes que são mais ricos ainda. Então, é muito gostoso, principalmente nesse calorão, no verão, você cozinha, faz uma salada de ovo de codorna, vale super a pena para nossa nutrição. E aqui na galinha, o único que eu ressaltei é o potássio. Então, o potássio no ovo de galinha tem um pouco mais do que no de codorna. Mas se você vê a proporção, o de codorna é muito rico, apesar dele ser pequenininho, é bem rico em nutrientes. Próximo. Aqui eu trouxe um slide também falando sobre a cotação, né? Como que a gente faz a cotação? Depois que a gente entendeu todo esse processo, como que a gente faz o preço de venda? Aqui em São Paulo a gente usa sempre o JOX ou ovo online. São dois órgãos que atualizam isso todos os dias com o preço do ovo para venda. Então, eu olhei o JOX ontem para trazer para vocês. Uma caixa com ovo de galinha estava saindo para venda a R$70. Isso é muito baixo, porque uma caixa são 360 ovos, a R$70 no esquema convencional, né? No tipo de produção convencional. Se você fizer a conta, realmente é bem pouco. Tem muitos produtores hoje que estão perdendo dinheiro, porque o milho está muito caro, a soja também está muito cara. Então, é uma briga. Normalmente, o pessoal não trabalha com os jogos, porque ele dá um preço bem baixo. Trabalha-se mais com o ovo online. E, no caso do caipira, eles trabalham ovo online mais tanto. Daí, claro que vai dar negociação. Então, ovo online mais R$30. Ovo online, mas... Então, hoje, da experiência que eu tenho dos meus clientes que produzem ovos caipiras, enquanto o ovo convencional, a caixa está R$70 no JOX, eles conseguem vender essa caixa a 140. Ou seja, apesar de ter mais custos de produção, claramente você está vendendo um produto diferenciado, então você também consegue vender ele a um preço mais caro, e isso acontece e o mercado gira, né? Então o mercado consegue absorver um preço mais caro porque o consumidor entende que é um ovo diferente, então ele também aceita pagar um pouco mais. Próximo. Acho que acabou. Eu fico à disposição agora para a gente discutir as perguntas. E só uma coisa que eu lembrei, que na verdade eu lembrei que eu esqueci de falar, que eu conversei com o professor Daniel, acho que quando vocês tiveram a aula de ovo convencional, a palestrante falou sobre rastreabilidade, né? A gente tem também isso no caipira, acabei que eu não consegui colocar na apresentação, mas no caipira e principalmente no orgânico, tem alguns clientes já fazendo isso. Então, eles imprimem em tinta comestível na casca o nome da granja, o número do lote e, normalmente, o vencimento também. Já vem tudo impresso no ovo. Então, da mesma forma que acontece no convencional, aqui no caipira também, porque como é um produto de valor agregado, eles têm que sempre inserir o máximo de tecnologias possível, né, para justificar o preço mais caro para o consumidor também. Agora acho que a gente pode abrir para as perguntas. Eu não consegui ler nada do chat, eu vi que subiram algumas perguntas, mas agora eu espero acho que vocês devem ter anotado, né? Sim, está no chat, Tayane. Bebe uma aguinha. Tem pergunta, né, Daniel? Olha, eu falo muito, Sim, gente. tem. Desculpa se eu falei Não, muito tá rápido, ótimo. muito devagar. Foi ótimo. Professora Andréia, a senhora vai mediando. Eu posso dizer a ordem aqui e a senhora... Não, eu pensava que você ia ficar. Mas posso sim. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos. Deixa eu abrir aqui minha tela, mostrar os cabelos para a Tayane. Agora estou sem massa. Recife não está nada feliz, né? Comprovados 2 casos de reinfecção de Covid. Então, a gente está aqui a suspensos. Um novo futuro, feriadão, 12 de outubro. E todo mundo em casa. Deveríamos, né? Mas vamos para frente, vamos viver esse momento seu. E parabéns, Tayane. Foi muito oportuno. Porque aqui eu já tenho que... Lucas é o primeiro a fazer a pergunta, senão eu ia levar você, viu, professora Elizabeth?
para quarta-feira, né? Era verdade. Ela ficou rubra com essa pernambucana aí arretada, tirando o senso ela tão séria que eu fico bem, olha, gente, eu fico muito vermelha. Não, ela mais fique tranquila, é uma forma nossa também, carinhosa, viu? Não é de colocar em saia justa, não. Por mais uma vez, parabenizá-la. Um dos chatos que tem lá, eu parabéns, excelente fala, né? Vocês vão ela com explanação, uma apresentação limpa, isso é muito bom, né? O alunado gosta muito disso. E nós também, docentes e técnicos, que caso estivessem aqui da produção da AVE, também estarem muito gratificados. Então, eu vou passar a palavra para a Lucas, porque Lucas tem uma pergunta. Na sequência, eu me inscrevi, eu vou passar a bola para a Daniela, para a Daniela me convidar, tá certo? Boa tarde. Parabéns, viu, Daiane? Obrigada. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir, tranquilo? Sim. Sim, dá Lucas, pra ouvir. ligue a câmera. Eu quero ver vocês. É tão ruim, né, gente, esse negócio de tecnologia. A gente péssimo. Não vê a cara de todo mundo. Pois é. Ele aqui está se mostrando, para a gente ele não se mostra, né, Tia Beth? Olha, Lucas! Então, primeiro eu queria parabenizar a Tayane, foi excelente a palestra, tudo muito, como a professora falou, muito limpo, direto, foi maravilhoso. Obrigada. E aí eu queria te perguntar, com relação os sistemas de criação, o freehand, de ovos caipira, o orgânico, que as aves elas têm acesso ao pasto, estão ali no chão. A gente tem algum ônus quando se fala assim, de um aspecto sanitário desse ovo, algum problema que pode gerar, e também com relação, que eu imagino que acontece de algumas galinhas elas porem esse ovo não no ninho, mas ser posto no chão. Eu acho que provavelmente isso acontece. Eu tive uma experiência com matrizes pesadas e assim, era comum disso acontecer. E aí, o que acontece com esse ovo que é posto no chão? Ele vai para onde? São duas perguntas, né? Então, com relação ao esquema de criação, eu também, pela experiência que eu tenho, vejo que não tão relacionado com problemas do ovo, mas sim a sanidade das aves. Elas acabam sendo mais expostas à coccidiose, por exemplo. Então, porque como elas têm contato com as fezes numa frequência maior do que as aves de gaiola, então sim, a gente tem alguns problemas sanitários nesse sentido, então coccidiose, e outro ponto também é a verminose. Então, aves criadas no chão têm mais vermes do que as aves de gaiola, justamente também por causa desse contato com as fezes. São os dois problemas que eu hoje vejo no caipira, né? E como não pode fazer o tratamento, isso é bem difícil de lidar, principalmente a verminose, né? Porque é difícil de você quebrar o ciclo do verme, e você não pode usar nenhum medicamento químico, então o pessoal acaba usando folha de bananeira, até a casca da banana, mas a eficiência não é a mesma, claro, do que você usar um químico. Então, hoje, na verdade, esse é um dos maiores desafios que eu enfrento trabalhando com produtores de aves caipiras. E com relação às aves que botam ovo no chão, realmente acontece, você tem que ter um manejo muito bem feito no comecinho do lote, quando essas aves são jovens, para ensinar elas que o lugar de botar o ovo é no ninho, mas também você não pode deixar muito tempo esse ovo no ninho, porque às vezes pode ser que uma galinha entre e acabe ficando choca. Então, a coleta tem que ser frequente para evitar o choco, mas também tem que deixar alguns ovinhos lá para elas entenderem que lá é o lugar de fazer a oviposição. Então, o que a gente faz? A gente tem alguns manejos. Por exemplo, deixar a luz mais próxima do ninho, porque daí fica iluminada, chama a atenção delas, mas sempre por cima, onde são as bocas de ninho, tem que ser escuro, porque elas gostam de privacidade também, né? Convenhamos, coitadas. Então não pode ter luz dentro do ninho, mas em cima dele, para mostrar no ambiente que aquilo lá é o ninho para elas. E os ovos que elas acabam botando no chão, porque daí não tem jeito, normalmente eles são vendidos normalmente, não se faz muita diferença, a não ser que esteja ovo sujo.
né? Se esse ovo acaba se contaminando com as fezes ou às vezes com sangue, aí depende muito do manejo. Tem granjas que tiram e não comercializam, tem granjas que lavam e aí vai para o comércio também, né? Ele acaba, quando você lava, fica igual o outro, então daí eles acabam comercializando também. Tem um risco um pouco maior de contaminação, né? De ser um ovo que vai ter uma vida de prateleira mais curta, ou seja, você pode ter uma contaminação precoce e esse ovo acaba estragando mais fácil do que o outro. Mas normalmente é isso, o pessoal acaba vendendo. Para matriz pesada, o que eles fazem é incubar esses ovos separados. Então, tipo, o ovo de chão é incubado separado, porque eles já sabem que são ovos mais contaminados, que tem risco de explodir, que tem risco de contaminar os outros. Então, aí eles fazem um dia ou uma máquina de incubação só para ovo de cama, e aí já aquilo lá. Nossa, quando eu trabalhei em incubatório, os dias que incubava ovo de chão, ninguém aguentava, tinha que todo mundo tomar banho depois, porque ficava um cheiro de ovo podre. É verdade. Mas E é isso. explode o tempo inteiro, né? Ele explode, e assim, a gente usava óculos, porque imagina, machuca, ele explode forte, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Mas, assim, estando nesse meio de produção, nada se desperdiça, né? Ninguém vai jogar fora o ovo. Isso, pensando em, por exemplo, o produto de esses químicos, né, que a gente teria as carências, não é bem respeitado por causa dessa parte comercial, mas Entendi. ninguém é perfeito. Perfeito, Tayane. Muito obrigado. Era Nada, obrigada a exatamente, você. era exatamente essa a minha pergunta. Show. Então, dando sequência, né, a pergunta surpresa, né, professora Andréa? Tânia, eu gostaria de aproveitar para parabenizar mais uma vez pela palestra. Foi muito boa, muito clara, bem direta. Eu acho que com informações novas, né, professora Andréa? Interessante dessa parte caipira, que a gente, na disciplina de inspeção de carne e derivados, aqui aborda ovos e inspeção de ovos. E aí, às vezes, é tanta coisa, você sabe, numa disciplina Sim. só, pescado, ovos, mel, carne, e professora, por mais que corra e tente, aí não dá, a gente não pega o industrial, e aí para entrar nessa parte que é codorna, caipira, acaba que a gente não tem tanta perna para isso. Foi muito bom. Inclusive, eu vou aproveitar o ensejo aqui sem xerido. Se você puder e quiser participar na próxima semana, seria uma honra muito interessante para os alunos. E aí, se você Claro. puder, a gente conversa, né, professora Andréa? E ver se ela pode fazer uma participação. Isso. E aí eu passo a palavra para a professora Andréa fazer a pergunta dela. E a minha pergunta, professora Andréa, ela já respondeu que era sobre a rastreabilidade mesmo. Mas se quiser Legal. complementar depois, tá? Pronto, professora. Ok, Dan. Já também, a gente está bem em sintonia, Vitória, que eu já tinha feito, óbvio, esse contato, e ele já fechou com chave de ouro. Caso você possa dar essa contribuição, será de muita valia para nós. É uma colaboração, como eu disse, é uma disciplina, a professora Elizabeth é comigo, da inspeção. A gente, como que tem um pouquinho de experiência não diária que vocês têm do campo, né, porque é diferente da academia, mas a gente não consegue apanhar tudo, todo o conteúdo, em 75 horas. Então, o Daniel foi muito preciso. E eu agradeço também, Dan. E eu fiz 3 perguntas, coisa de estudante, mas assim, eu estou aqui também como estudante mesmo, para aprender com você. E como a gente não tem muito esse tempo com a caipira, embora eu faça também uma pergunta a ela, como é que você, que trabalha no campo, vê pelos granjeiros e a sociedade, que hoje já está mais exigente, um consumidor mais que cobra, que sabe mais um pouco do seu direito, da qualidade do produto que quer levar à sua mesa, como eles veem a questão do animal de criação, né? Embora eu sei que você portou muito para caipira, mas preso em gaiolas, do ponto de vista do bem-estar animal, quando a WSPA faz muitas críticas. Você sabe que, inclusive, eu faço muita essa analogia na sala, Ana. Ana não, Tayane, eu gosto muito dessas perguntas, porque eu também faço muitas perguntas com os meninos. Lucas está aí, Dan foi meu aluno, sabe, também. E esse lado que eu gosto de fazer também analogia com desenho animado. E a fuga das galinhas,
é uma das coisas que eu sei que tem uma crítica por trás da produção, né, de ovos, né, que quando a ave não tem mais a panela, mas eu sei que é tradição, não, é a coerência da produção. Mas como é que você que está nesse campo vê essa realidade do bem-estar, a aplicabilidade, a aceitabilidade do granjeiro, que tem um investimento alto, são galpões, a gente tem aqui grandes granjeiros, alguns deles nós visitamos, a professora Betânia, eu vi ela está aqui conosco, nos deu a oportunidade também de nos levar, ela é professora de expressão de leite, mas com o contato que ela teve, a gente fez uma boa visita num dos grandes granjeiros aqui de Pernambuco, e a gente vê esses galpões enormes, e as aves, elas ficam ali, me entenda, é um sistema confinado, né? E a gente sabe que um valor de estresse, de produtividade, você mostrou muito bem, é uma produção de um dia, um ovo. Então, qual a sua opinião frente a essa questão do bem-estar? Eu também queria saber de você com relação ao ovo enriquecido. Como você bem falou, a metabolização desses elementos nutricionais, o nosso organismo ele tem um limite de absorção, certo? Uhum. E nesses ovos enriquecidos, a gente percebe que tem até uma diferenciação quando você nos presenteou, mostrando o que a gente está vendo no comércio, o de fonte, né, de uma fonte e o que está de maior alto grau de enriquecimento. Uhum. Até você lá, 40, 80, né, microgramas. Mas como é que o organismo estaria absorvendo, até que ponto o nosso organismo estaria absorvendo esse volume de nutrientes, né, que viabilize a questão financeira? Aí eu venho o orçamentário, bolsa do consumidor. Porque não poderia, me entenda também, viu? Defendo a tecnologia, mas não poderia estar vislumbrando para a sociedade algo muito enriquecido, em que o organismo humano não conseguisse absorver suficiente, ou pelo menos 70%, 50% desse percentual que está ali sendo colocado, ou ele é um produto muito voltado para pessoas que já estão num quadro de comorbidade, naquela situação que são imunossuprimidos, seriam mais recomendados. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque enriquece, paga-se mais e o organismo absorve de menos, ou absorve de menos, não. Absorve aquilo que é capaz de absorver. Uhum. Até que ponto ter esse produto no mercado? Eu queria ouvir isso de você. Né? E os diferentes padrões dessa composição de ovo de galinha e de codorna, que você também mostrou, achei bem enriquecedor. Né? Isso tem a ver com a questão genética da codorna, comparado com a própria galinha, né? A gente não precisa dizer ovo de galinha, a gente diz ovo de codorna, não ovo de pata. A gente sabe que o de ovo de pata também é bastante rico, né, de nutrientes, mas isso teria a ver com ela ser pequenininha, mas ter essa potencialidade de concentrar tanta riqueza, né, de elementos nutricionais ao organismo humano. Essas minhas perguntas, mas toda aprendizado, viu? Eu, com certeza, se você chegar quarta-feira, eu vou dizer, olha, doutora Tayane, uma palestra dela, ela falou assim, assim, eu decorei tudo. Ai, que legal. Um beijo, Thay. Não, imagina, eu agradeço. Obrigada pelas perguntas, porque é uma área muito, como você falou, né? É uma área nova que os consumidores estão absorvendo aos poucos. Hoje a gente sabe que é um nicho de mercado, e é isso. A primeira pergunta com relação ao bem-estar, eu hoje, como consumidor, eu consumo ovo caipira, porque eu sei dos benefícios dessas aves terem essa qualidade de vida, né? Eu acredito muito em energia e eu acho que nós, seres humanos, quando a gente faz uma coisa estressado, a gente não faz bem feito, né? Nada se comprova, como eu mostrei para vocês, nutricionalmente, eles são iguais. Mas eu não sei se talvez lá no futuro a gente vai perceber que esses ovos de aves estressadas têm algum fator que interfere na nossa saúde. Então, hoje eu consumo ovo caipira justamente pelo bem-estar, apesar de saber que não tem diferença nutricional. Mas, infelizmente, a nossa maior população hoje no Brasil não tem o poder aquisitivo para investir esse dinheiro, porque realmente é caro. Hoje pelo menos aqui em São Paulo, a dúzia nem existe mais. Todos os estojos são de 10 ovos e a gente paga 9, 10 reais num ovo caipira. E aí eu estou ensaiando para fazer um estudo, porque eu também sou muito curiosa. E eu já li algumas coisas de pesquisas de mercado, e você manda um questionário, né, para a pessoa que normalmente faz compra,
você tem interesse de consumir ovo de aves livres de gaiola? 90% marcam que sim. Só que daí, quando a gente vai aprofundando e você entra no preço, 80% não pagaria mais por isso. Então, a gente acaba realmente ficando entre a cruz e a espada, porque não tem muito para onde correr, porque é uma produção mais cara. A gente, como eu mostrei os pontos para você, o produtor tem que investir muito mais para produzir esse tipo de ovo, e ele também precisa ganhar. Então, não acho que ninguém está explorando ninguém cobrando R$ 1 por ovo, porque realmente existe essa diferença. Mas, até pensando também nessa lei que alguns anos atrás se começou a falar, que a partir de 2025 só vamos consumir ovos de aves livres, eu discordo, porque acho que a população do Brasil não está pronta o suficiente para isso, tanto de poder aquisitivo quanto de informação mesmo, né? Se você parar para pensar, às vezes eu paro no mercado e fico olhando as pessoas escolhendo ovo, elas nem olham o rótulo, nem olham nada, e a gente está nessa fase de transição, como aconteceu com a carne, né? A carne, até alguns anos atrás, não tinha marca. E aí veio a Friboi, a JBS, e instituiu, carne é Friboi, junto lá com o Roberto Carlos, e a partir de então a gente começou a mudar nossos olhos, né? A gente hoje vai no açougue e já fala, eu quero tal carne, não, essa carne não. Então, acho que no mercado de ovos isso está começando, assim, alguns produtores estão inserindo a própria marca, a gente está com muito acesso à informação, então o pessoal começa a entender a rotulagem, né, você ter aquele selo de caipira é um diferencial, então acho que nessa questão de bem-estar, as aves realmente vivem melhor, só que não acho que o ovo de gaiola vai se extinguir tão cedo, porque as pessoas, infelizmente, não pagam por isso. Com relação ao ovo enriquecido, pelo que também é um assunto muito novo, né? E pelo que a recomendação tanto da Anvisa quanto da FDA lá, que determina a ingestão diária, a quantidade de ômega 3, de vitamina E ou de selênio, que fica dentro do ovo, mesmo no ovo de alto conteúdo, equivale a 30% da ingestão recomendada. Ou seja, se a gente comer 2 ovos, a gente está só com 60% do que o nosso organismo consegue absorver. Então, sim, é uma fonte, em vez de comprar cápsulas que são mais caras do que o ovo, a gente consumindo ovo, o nosso organismo consegue absorver e aproveitar bastante dessas vitaminas, desses minerais, né? Não é em excesso, não se deposita tanto assim, e lembrar de novo da gema, né? Porque a maior parte dessas vitaminas e minerais estão na gema, então se a gente for consumir, a gente consegue absorver, uma fonte de proteína muito biodisponível, né? Como a carne, melhor do que as vegetais, então a gente consegue absorver muitos nutrientes, não é nada em excesso, né, de que você pega às vezes um suplemento alimentar de cápsulas em farmácia, aí sim, aí eu realmente acho que tem excesso, você pega, eu mesma tomo algumas vitaminas, você vê lá, vitamina C corresponde a 112% da sua capacidade, então o que você vai fazer? Provavelmente você vai eliminar isso no xixi, na urina, então aí não tem necessidade. Agora, o ovo não, ele tem dentro da composição, nada é 100%, a gente não desperdiça nada dos nutrientes. E com relação com a do ovo de codorna, eu esqueci a pergunta. Não, foi essa questão, né, que você apresentou um quadro da composição química, né, do ovo de codorna, da genética, né? Comparado, eu fechei a tela para melhorar a internet, comparado com a questão se tem a ver com a genética, né, porque até você já sinalizou, ela é tão pequenininha, mas mostra níveis tão mais altos que o próprio ovo de galinha. Isso. E aí foi essa pergunta, se tem alguma coisa relacionada à genética delas. Isso, realmente, a deposição de nutrientes dos ovos de codorna estão relacionados com a genética delas.
talvez porque o pintinho, né, da codorna é muito mais frágil, então a natureza é muito inteligente e provavelmente ela tem um suporte materno maior do que no caso das galinhas. Então, acho que por seleções genéticas isso se diferenciou. E a gente sabe que a codorna é um animal muito mais selvagem do que a galinha que a gente tem hoje, né, a galinha comercial. Então, talvez no passado, quando as aves também tinham eram vistas mais como predadores do que hoje, que são praticamente animais domésticos, elas também poderiam ter níveis diferentes de nutrientes, mas é 100% genético, essa deposição no ovo. Ok, muito obrigada, Obrigada. Tayane. Obrigada mesmo. Mais uma vez, parabéns, né? E por essa oportunidade também que você nos enriquece. Como eu estou moderando, eu já observei, ajudou aqui nessa listagem do chat, e aí vem a nossa aluna e organizadora também, junto com a professora Elizabeth, que é a Carol, né, para lhe fazer uma pergunta. Carol, com a palavra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ô, Tayane, uma pergunta era sobre a questão do ovo codorna, que já foi respondida, e outra é uma dúvida caseira mesmo. Sempre tem a discussão aqui em casa sobre qual a melhor forma de guardar o ovo. Eu sei que ele só deve ser lavado na hora que a gente for utilizar, mas ele deve ficar em ambiente ou na geladeira. E na questão também, se for na geladeira, não tem risco de trazer nenhum contaminante externo para dentro dela, não? O ideal é que seja sempre refrigerado, então na geladeira com certeza. Se a gente for pensar entre geladeira e temperatura ambiente, a geladeira é melhor, porque ela mantém da mesma forma que qualquer outro alimento nosso, né? Baixa temperatura conserva ela melhor. E o ideal é que você não use aquela cestinha que normalmente vem nas geladeiras, que cabe certinho na porta, né? Eles fazem isso para enganar a gente, porque você armazenar o ovo na porta é ruim, porque é a temperatura que mais oscila. Então você fecha, ela fica gelada. Você abre, vem aquele ar quente. E essa oscilação é a pior coisa que tem, né? Pior até do que você deixar na temperatura ambiente. Então, se for para guardar na geladeira, sempre dentro do refrigerador mesmo, dentro das prateleiras. E aí você coloca ele com a pontinha menor para baixo, porque em cima é onde está a câmara de ar. Então ela fica para cima, e aí é onde acontece a troca gasosa, né? Então é melhor que seja assim. E se você põe ao contrário, às vezes a gema acaba grudando, e aí quando você quebra o ovo, estoura a gema. Então, sempre com a pontinha para baixo, a parte mais redondinha para cima, dentro do refrigerador. Isso está relacionado com o tempo de prateleira, né? Não que o ovo vai estragar se ficar do lado de fora, mas ele dura mais quando ele está dentro da geladeira. Tá certo, obrigada. Nada. Obrigada também, Carol. E passamos a palavra agora para o professor Egito. Professor, com a palavra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Excelente palestra, muitas informações diretas, né? Então, queria comentar, talvez só em termos de comentário, você falou das proteínas, né? Falou biológico, das proteínas do ovo, tá? E estou lembrando que, no caso, ela é uma proteína de referência em relação às demais proteínas, né? Não sei se você poderia comentar alguma coisa sobre isso. Por exemplo, a proteína do leite, então, tem um valor biológico 86. A proteína do ovo vai ter um valor de referência 100, tá? Então, não sei se você pode comentar alguma coisa sobre isso aí. E outro aspecto é que você comentou sobre, tipo, vitamina C, né? O ácido ascórbico. Ele, às vezes, está disponível no comércio uma dosagem muito alta, né? Então, você falou, vamos dizer, a pessoa vai
adquirir um comprimido de 1 grama, né, na realidade, o organismo só absorve ali 10, talvez 10% daquela quantidade que é realmente absurda, né? Agora, não sei por que ainda que se mantém no comércio um material com uma concentração muito alta de vitamina C para você ingerir isso diariamente. Ok. Com relação à proteína, o ovo ele tem realmente essa proteína de alto valor biológico porque ela é de muito fácil absorção, né? A gente consegue fazer a digestão dela de uma forma muito mais fácil do que do leite, por exemplo. O leite ela tem uma proteína mais complexa e eu sempre brinco, né? Porque eu não tomo leite. Desculpa, até a professora de leite está aí, né? Mas eu não tomo leite porque eu acho que o leite foi feito para o bezerro, né? A vaca produz o leite para o próprio filho dela, né, para a prole se alimentar. E isso, para o ser humano, acaba realmente tendo uma digestão um pouco mais complexa, né, porque ele tem açúcares, ele tem outros nutrientes que comprometem um pouco esse valor biológico dessa proteína. Não que seja ruim, porque eu adoro queijos, eu só não tomo leite, o líquido mesmo. E o ovo não, né, o ovo ele é super fácil, tem uma absorção muito tranquila, a gente faz uma digestão muito boa dela, e além do custo, né? Então, o ovo como fonte de proteína, esses dias lá no meu Instagram, eu fiz até uma postagem, porque tem um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados agora, para votar a inclusão do ovo na cesta básica. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque todo mundo deveria ter acesso a essa fonte de proteína, porque ela é barata, e ela tem, além da proteína, todos esses outros nutrientes envolvidos, né? As vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C, vitamina K. Então ela é riquíssima, é um alimento praticamente completo, se a gente for pensar. E com relação à vitamina C, é isso, é um absurdo, é um comércio, e assim, é uma vitamina sintética, né? A gente não sabe como eles produziram aquilo. Então, nada melhor, nada mais fácil, de mais fácil absorção do que proteínas animais ou vitaminas de fontes que a gente tem essa facilidade em absorver. E eu acho que a produção não para, assim, se você vê nos Estados Unidos, isso é uma fábrica de fazer dinheiro, né? Essa área de suplementação, você vai no mercado lá, 50 vezes pior que aqui no Brasil. Lá você tem uma prateleira cheia, assim, e é tudo em excesso, e às vezes eu nem sei, né, porque da mesma forma que eu comentei da energia, são coisas que a gente não sabe, mas que no futuro, quem me garante que isso não pode me dar um problema renal, por exemplo, né, porque a gente tem transformações renais ou transformações hepáticas dessas vitaminas, que talvez pode se acumular no nosso corpo e isso gerar um problema. Você está tomando uma vitamina para fortalecer seu organismo e isso pode comprometer, porque você está tomando em excesso. Ok, obrigado, Tayane. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu agradeço. É uma oportunidade fico muito feliz de estar tendo essa conversa com vocês. Tayane, professor Egito também é professor de leite, ele é professor de tecnologia do leite. Ai, professor, me desculpa então, porque eu não consigo tomar leite. Sem problema, Tayane. Era isso que eu ia dizer, viu, professor Egito? Eu agora ia dizer a ela, tá, ele é um professor também de leite, mas a gente, né, tem que aptidões de sabores. Sem problema, sem problema. Mas o queijo eu adoro, tá? Queijo, todos os outros subprodutos do leite eu adoro, sou consumidora. Só o leite que, infelizmente... Mas aí se você tem alguma intolerância, alguma coisa, não? Hein? Não tenho. Não, eu não tenho. Eu, desde pequena, minha mãe queria me matar, que eu não tomava leite. Tá bom, obrigado. Obrigada. Mas ele faz um doce de leite muito bom, viu? Ai, adoro. Obrigado também. Quando passar essa pandemia, eu tenho que ir aí presencial para a gente comer doce de leite, então. É verdade, é verdade. Tá ótimo. E Daniel vai ajudar também, Daniel. Hoje eu ajudo na hora, professor. Tá bom. A gente agradece também ao professor, né, as contribuições, a todos que aqui fizeram seus questionamentos, Lucas, Carol.
agradecer sempre a você. Eu queria só rapidamente fazer uma pergunta, Thay, porque eu já tomei a liberdade, já estou lhe chamando de Thay, viu? Imagina. Mas eu sou assim, quem me conhece sabe. Você me deu autorização para isso. Às vezes as pessoas não gostam, né? Gostam de chamar o nome completo e não lhe fazer essa consulta. Mas esse mito, né, que fala o ovo, seja caipira, seja convencional, dentro do copo com água, se ele afunda, se ele está bom, se ele está ruim. Qual é a sua opinião diante, né, dessas colocações que sempre se botam? Né? Eu sei que tem a questão da câmara, você deu uma aula aí perfeita para a Carol, né, a importância de armazenar adequadamente na geladeira, mas essa questão, você tem algo a dizer sobre o uso desse mecanismo, né, que faz muito prático para as pessoas em casa, de usar o ovo, né, dentro do copo com água, se afundar, ver É um método, se tá bom, se tá ruim. é um método que funciona, na verdade, mas ele não fala se o ovo está estragado ou não. Ele diferencia o ovo novo do ovo velho. Então, se você realmente pega 2 ovos, um afunda e o outro boia, significa que o que boia é um ovo mais velho, porque a câmara de ar, como eu falei para vocês, né, vão ocorrendo trocas gasosas e essa câmara de ar vai aumentando de tamanho. E aí, quanto mais ar dentro do ovo, mais leve ele fica, então ele boia. Se você põe ele na água, ele vai ficar na superfície. Enquanto o ovo mais fresco, a câmara de ar é bem pequenininha, então quando você põe ele na água, ele afunda. Então, ele faz essa diferença entre ovo fresco e ovo velho. Mas não necessariamente o ovo que boia está estragado, né? Aí depende da própria percepção da pessoa que vai usar. Se ela não se importa em usar um ovo velho. Adorei a sua última fala, porque um aluno nosso trouxe, a Daniel está aí, e a gente foi a maior gargalhada, porque sempre se falava o que você disse, questão da câmara, do ficar, né, boiando, que desce, e o da gente ficou meio que intermediário. E a gente disse, minha gente, vamos ver. Professora, e a ideia era que quem afundasse é que estava estragado. Não está. Vamos ver o nível. E quando a gente quebrou tanto que ficou, né, assim, boiando, e o que afundou, não se viu diferenciação, que é o que você falou. Né? Não quer dizer que o fato de ele estar mais antigo, que ele ainda não estivesse em condições, né, de consumo. Aí a gente vem para essa área da inspeção. Óbvio que a gente tem que ter um critério de avaliação, observar todas aquelas estruturas que você bem nos apresentou no início de sua palestra, né? E nesse caso, o ovo velho, ele tem algumas diferenças, né? Além dele boiar, a clara vai ficando mais líquida, então quando você quebra, é um ovo que se espalha na frigideira, porque a proteína, que a clara é principalmente proteína, então a proteína vai se degradando, e aí ela é formada por uma corrente de aminoácidos. Essas correntes vão sendo quebradas, então você não tem mais a proteína formada bonitinha, então esse ovo fica mais líquido. Então quando você quebra, tem algumas diferenças, mas é o que a gente falou, né? Não necessariamente ele está estragado. É verdade. E só para fechar, a medida da instrução, que foi trabalho feito, né? Não foi uma instrução, mas foi um trabalho deliberado cientificamente, sobre essa questão de manter refrigeração, porque a gente se lembra que teve até ia sair como uma instrução normativa da Anvisa, da obrigatoriedade de todos os ovos serem comercializados em refrigerações e os donos de casa, né, os consumidores, mantendo, né, sob essa condição. Tanto é que as geladeiras passaram a tirar a disposição na porta para o interior das geladeiras. E logo em seguida, eu me lembro bem que isso foi coisa que o governo federal lançou acho que foi uma portaria ou instrução normativa, não me lembro, na época, de 2010, e lançaram a obrigatoriedade das centros comerciais. E assim, tipo, 9 horas, quando foi meio-dia, tinha tirado, revogado, porque chegaram pesquisas, inclusive da USP, em que já tinha iniciado uma analogia de que ele estando em condições que a gente vê hoje, né, em ilhas de redes de supermercados, com a refrigeração geral, não uma particular, a garantia para esse produto seria muito melhor do que você lançar o produto logo dentro da geladeira, tendo em vista, mesmo sendo produtos que têm a inspeção, mas que, porventura, em algum momento da cadeia, da finha, tem uma falha,
e o agente Salmonella e Campilo poder estar ali, obviamente, na casca. Então, é tudo muito complexo, porque a gente sabe que dentro da indústria a tecnologia está aí, a gente sabe que tem todo um processo, né, de lavagem desses ovos, de pulverização, ou em algumas casas ele faz aquelas imersões muito rápidas, mas a Campilo e a Salmo, ela pode estarem ali, a gente pode garantir 100%, óbvio, não tem com nada na vida 100%. E aí veio essa discussão, eu me lembro bem que foi muito comprovado que não tinha diferença de manter o ovo na questão da refrigeração. Então, essa portaria ou instrução deixou de ter sua obrigatoriedade e a gente vê, né, o produto, na verdade, sendo vendido não numa gôndola de refrigeração, e sim ilhas, né, distribuídas, onde a refrigeração climática do ambiente, entre aspas, assim, eu diria, é que poderia estar pela refrigeração. Então, qual a sua opinião dessa questão mesmo? Porque a gente realmente tem a vertente de gerar instabilidade à bactéria, né? Ela vai ficar mais inativa, né? A Carol falou de lavar ovo, eu particularmente não concordo muito. Para mim, eu tenho que ter a ideia de que a empresa beneficiadora daquele ovo que teve uma inspeção, uma tecnologia, ela está me repassando uma qualidade, eu estou buscando isso, está me mostrando, pelo menos pela aparência, o que eu tenho que aprender realmente é a culinária, quebrar direito o ovo, né? Para que não haja o contato do meio inócuo, que é a clara gema, com essa casca externa. Porque enquanto está, beleza. Mas qual a sua opinião diante disso? Exatamente. Uma pergunta, professora Elizabeth. A questão da refrigeração do ovo, na verdade, eu acredito que o que revogou essa portaria foi mais uma pressão da cadeia de atacado e varejo, porque o que acontece? Como eu comentei, o que é pior para o ovo não é nem se ele está na temperatura ambiente ou na refrigeração. O problema é essa oscilação de temperatura. Uma hora quente, uma hora frio, uma hora quente, uma hora frio. Porque se a gente tiver uma contaminação bacteriana, essa oscilação potencializa a multiplicação desse micro-organismo. Então, ou a gente mantém o ovo 100% da temperatura ambiente, ou a gente mantém ele 100% refrigerado. E aí que está o problema, aí que mora o problema, porque a gente não consegue hoje garantir que desde a hora na granja, né, da oviposição até o consumidor, que isso esteja dentro da temperatura. Se a gente for definir, vamos manter refrigerado, a gente não consegue sustentar essa cadeia de frio da granja até o mercado. Uma por espaço, outra por gasto com energia, né? Os mercados todos se juntaram e falaram, a gente não vai fazer isso. Então, o que se definiu? Realmente, esses ovos são comercializados em ilhas, e aí alguns mercados, se você reparar, todas essas ilhas de ovos estão sempre próximas das geladeiras onde estão os refrigerados, né? Então, onde tem sorvete, onde tem congelados. Por quê? Porque essa é a parte do mercado mais fria. Então, apesar dele não estar refrigerado diretamente, ele fica numa área fresca. Porque temperaturas muito altas degradam, aumentam a velocidade com que esse ovo vai se degradar. Por isso que o ideal seria a gente manter ele refrigerado desde o começo. Mas como a gente não consegue, é melhor que se mantenha na temperatura ambiente, e aí a gente vai amenizando com essas opções, né? Vamos colocar na parte mais fria do mercado. Então, coloca junto essas ilhas junto com os freezers, e aí a gente consegue garantir que pelo menos até chegar no consumidor, e aí ele, dentro da casa dele, consegue pôr na geladeira e esse ovo tem uma vida de prateleira um pouco maior. Mas é complexo mesmo, não é fácil, porque existem outras questões políticas, econômicas por trás, né? Aliás, pois é. Eu trouxe eu tinha um pouco dessa ideia que você tinha, mas eu queria lhe ouvir também, tá? E não para polemizar, mas eu acho que esse é um momento que é bem oportuno a gente debater. Somos cidadãos, né, brasileiros que temos, independentemente da profissão médica veterinária, dos estudantes que estão aqui, de nós enquanto docentes envolvidos nesse trabalho, dessa futura formação profissional, mas é importante a gente ter essa discussão, né, porque
dá um leque de visão que tem por trás muita coisa envolvida, e eu percebi também que tinha um dedo muito forte empresarial naquela questão. Com certeza. Foi muito estranho, né? A coisa estava muito bem, e aí vieram com fundamentações de pesquisas científicas de maneira, quem sou eu, desconsiderar a USP, né? Quem sou eu? Não, de maneira alguma, mas eu acredito também que até tenham feito uma interpretação da maneira, né, da pesquisa em si. Exato. Porque é muito mais uma pressão dos supermercados, do atacado e do varejo, porque eles não conseguem assumir essa responsabilidade, e aí eles se uniram e falaram, não, vamos tirar isso. Vamos tirar, pois é. E o consumidor fica atento, né? Perecíveis, carne, pescado, leite, de queijos, ovos, vai direto para a gôndola de pagamento, né? O caixa de sair. E aí, chegando em casa, já põe na geladeira, porque é a melhor coisa. Para garantir a qualidade, né? Uma coisa que enquanto você estava falando, eu lembrei da lavagem dos ovos. Hoje tem granjas comerciais que lavam 100% da produção, e tem algumas que fazem um spray de um óleo vegetal por cima, né? Porque a maioria delas só lava e já embala. E aí tirou totalmente aquela película de proteção. E aí algumas estão começando, não é 100%, na verdade é bem pouco que faz isso, mas faz uma aspersão com óleo vegetal para mimetizar uma nova película, né? E tentar fechar o poro os poros da casca também. É uma opção. É uma opção porque dá uma barreira, né? De inviabilizar uma contaminação externa para o produto, né? Que tem tanto princípio envolvido para poder gerar. Mas o mais certo é isso. Você guarda na geladeira e só lava na hora que você for usar, justamente para quando você quebrar, e aí se tiver alguma coisa realmente de contaminação, não entrar em contato com o ovo. Perfeito. Muito obrigada. Fechei a câmera porque estava dando acho que um problema de... A internet, né? Não, é a voz, né? Que fica quebrada, dicronizada. Peguei, fechei, depois você vai ver que é minha internet. Bem rapidinho olhando para você, mas ao mesmo tempo parabenizá-la, dar a palavra à professora Elizabeth. Eu observei no chat, só tem parabenizações, né? Professor Egito, adorou as suas explicações. Daniel também parabenizou bastante, é uma palestra linda, com muitas informações novas, né? Acredito que todos os que participaram aqui também estão bastante satisfeitos, né? E professora, diga, professor. A gente vai ficar devendo doce de leite a ela. Ai, por quê? Né, Daniel? Vamos ficar devendo. Isso, professor. Olha, tudo. Isso. Ei, cadê a professora Betânia? Tão caladinha hoje. Não sei, deixa eu ver se ela está aqui. Tá aqui. Tá aqui. Deve estar silenciada lá. Oi, eu tô aqui. Eu só tô com a câmera sem funcionar. Acho que ela ficou brava comigo, porque eu falei que eu não tomo leite. Eu já tô acostumada. Ela vai fazer doce de leite também. Isso. Eu já tô acostumada, assim, com essa questão das pessoas tomarem ou não leite. Tem muitas questões, muito mais do que a gente imagina, não é? Não é só uma questão de saúde. Às vezes é de opção mesmo, porque são veganas. Então, assim, eu sou muito aberta a tudo isso. E eu só tendo mesmo a respeitar. Eu acho que a gente deve respeitar o que cada um, né, quer fazer, assim, de escolhas na vida. Então, se Tuane, né? Tayane, desculpe. Imagina. Então, se você, Tayane, não consome leite, eu respeito, né? Mas também muitas outras pessoas consomem bastante derivados e a gente precisa levar, né, todas as informações à frente. Então, assim, parabéns pela palestra. É muito interessante esse tema, eu adoro. Eu acho que você trouxe informações riquíssimas, né? E que a partir de hoje muitas pessoas vão começar a pensar melhor em trabalhar com ovos, né? Em trabalhar com esses animais, dessas produções, pensando também no bem-estar animal. Acho que foi algo muito interessante que você trouxe. Eu, por exemplo, né, consumo carne apenas de locais que fazem o abate humanitário. Então, essa é uma questão minha. Enfim, né? Então, se tem
um ovo que ele tenha uma produção ali com menos estresse, eu valorizo essa produção. Eu tenho esse conhecimento e eu acho que todos nós temos que ter, e você está fazendo muito bem essa divulgação. Então, parabéns por tudo que você trouxe, né? Eu acredito que muitas pessoas hoje vão começar a pensar muito bem nessa área de alimentos, de ovos, viu? Que Exatamente. Eu acho, concordo totalmente com você, porque principalmente a veterinária, assim, a gente sofre muito preconceito. Pelo menos quando eu falei que eu queria trabalhar com produção de alimentos, todo mundo falou, nossa, mas você vai fazer isso? Não é melhor você trabalhar com cachorro? Eu respeito, tenho amigos, muito grandes amigos mesmo que trabalham com cachorro, mas eu acho que a área que a gente está hoje é muito carente dessas informações, e a presença de veterinários, zootecnistas, engenheiros de alimento dentro dessa produção, né, de qualquer uma que seja, é muito enriquecedor, pensando em bem-estar, né? A gente tem muitas pessoas muito radicais hoje, e elas falam, como eu comentei no começo da palestra da Luísa Mel, que falam tanta asneira, sem conhecer a produção, né, sem saber de todo o esforço das pessoas que trabalham, que está envolvido nisso, a presença de veterinários visando o bem-estar, né, para que esses animais tenham melhor qualidade de vida possível enquanto eles estão vivendo, né, produzindo. Então, é muito gratificante. Quando eu comecei o meu Instagram foi justamente para isso, porque eu acho que a gente precisa divulgar as informações para o consumidor final, porque muitas vezes essa informação fica concentrada só nas pessoas da área e o consumidor acaba se perdendo, né? Não tem esses argumentos para se basear e tomar uma decisão consciente. Pois é, eu acho muito importante o seu trabalho, parabéns. Que Deus abençoe, ele dê muita força para continuar seguindo, continuar divulgando tudo isso, né? Tanto os benefícios dos ovos, quanto a questão do bem-estar animal. Eu acho que a gente tem que vir para esse mundo para fazer a diferença. E você é uma dessas pessoas. Meus parabéns. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada. De nada, um beijo. Um beijo. Pronto, eu acho que eu olhei o chat, tá? E não tem mais nenhuma pergunta feita. Também mais dizer só parabenizações à sua apresentação. Eu passo a palavra à professora, não sei se Daniel gostaria de fazer alguma explanação, e na sequência a professora Elizabeth. Um beijo, um prazer. Um beijo, obrigada. Já vou fazer o convite direto. Teria a possibilidade, quarta-feira, corrija aí, Daniel, pelo amor de Deus, dia 7, eu acho que se eu estiver errado, não, dia 8 de outubro. Acho que é dia 8 ou dia 7, acho que é dia 7, que é uma quarta-feira, né? Eu acho que sim. Eu não sei também, estou perdida. Dia 7, dia 7. 7, né, Dan? Pronto. De 10 às 12, eu sei que é uma hora de trabalho seu, de campo, mas é hora de nossa aula. Se você pudesse vir e dar uma cancha, eu tenho abordar 2 temas, mas deixaria você fazer, com certeza, uma complementação maravilhosa do seu conhecimento. Claro, não, eu consigo. Semana que vem eu não montei minha agenda ainda, então eu não tenho nenhuma visita agendada em cliente. Então, consigo, vai ser um prazer. Ótimo. Que bom. Daniel, pegue o contato de Tayane agora. Olha, tá vendo que coisa boa? Eu vou te passar, professora, o contato dela. Pronto, eu também só gostaria de agradecer, parabenizar mais uma vez e dizer que agora a UFRPE está de portas abertas, né, professora Andréia? O Departamento de Veterinária, sempre que precisar da gente. Eu quero ir aí na presencial para conhecer vocês depois. Pronto, tá, o convite já fica em aberto e comer o doce lá do professor Egito. Comer o doce do professor. É dívida. Professora Elizabeth. E você vai tomar banho no barão, viu? Não precisa tomar banho do... Não, você mais leva banho de mar. Ai, que delícia. Não, ai, por favor. Beth, com você. Beijo, Dan. Obrigada, tá? Obrigada, André. Obrigada, Daniel. A todos que estiveram aqui conosco essa tarde. Tardes sempre muito maravilhosas, viu, Tayane? Eu agradeço a você por essa disponibilidade do seu tempo e do seu conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa, assim,
que ninguém tira, é uma coisa muito nata, né? E a gente não tem que ter essa restrição, não. É muito bom que a gente chegue aqui e possa falar um pouquinho, né? Para que as pessoas tenham a curiosidade e avancem mais. E isso é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão enquanto educadores. E a gente está muito feliz por você estar aqui conosco, nos oportunizando esse momento tão bom. Tá? Eu Então, agradeço, e eu concordo com você. Eu acho que conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. isso. Então, é um prazer, assim, eu admiro demais a profissão de vocês como professores. Eu tenho um pezinho nessa área, quem sabe um dia eu faço um doutorado e tento alguma coisa, porque acho lindo, assim, esse trabalho de ensinar e levar o conhecimento para tanta gente. Então, a gente só agradece muito e a gente está aqui toda sexta-feira, às 14 horas, viu? E é isso, até terminar essa pandemia, que a gente não sabe quando, mas espero que logo. E um abraço a todos, obrigada pela presença mais uma vez, e obrigada, viu, Tayane? Não, foi um prazer. Fiquei muito feliz de conhecer vocês, mesmo que virtual. E agora vocês têm meu contato, a gente vai se conversando, qualquer coisa. Tem meu Instagram também, então se o pessoal quiser me seguir, às vezes surgem dúvidas depois, né? A gente vai pensando, vai matutando e depois surge alguma dúvida. Pode me seguir lá no Instagram, é VetChicken. Acho que não dá para eu escrever. Deixa eu mandar no chat aqui. Tem muito conteúdo no Instagram dela, viu, pessoal? Ela é autora de vários trabalhos lá. E aí ela tem muita divulgação. Eu já andei fuçando um bocado. Isso, eu tento postar umas 3 vezes por semana alguns temas polêmicos. Se vocês tiverem também algumas ideias, a gente pode fazer algum post junto, porque é isso, acho que informação tá aí para a gente dividir e fico à disposição. Qualquer dúvida que surgir também podem entrar em contato comigo. Ok. Então, Até quarta, não esqueça, viu? Pode deixar. Um abraço, Vocês me mandam obrigado. mensagem depois, aí eu Mas eu vou passar teu contato para a professora André e a professora Beth. Combinado. Tudo de bom. Boa tarde, boa Tchau, tarde gente. para todo mundo. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde, bom final de semana. Beijo, boa tarde. Fiquem com Deus. Bom final de semana.